A maestria é fazer o seguinte, é descobrir que a essência da vida é aproximar pessoas que vão trazer para você o que te falta e levar de você o que te sobra. A vida sempre vai aproximar você de gente diferente, né? Ou de perfis diferentes. Por quê? Porque o propósito da vida é que você aprenda com coisas novas que estão chegando, que na verdade é sua deficiência, e as pessoas que chegam trazendo coisas novas. Lembra dos relacionamentos de troca de antigamente? Certo? Você me traz o que eu não tenho, eu te dou o que eu tenho e nós vamos ser felizes. Certo? Só que esse tipo de relacionamento, primeiro, tem que ter um foco de qual é o bem comum. Então não é simplesmente a minha vontade, porque se eu não for bem resolvido, eu começo a achar que tudo tem que funcionar. É aquela pessoa que acha que tudo tem que girar em torno de si. Se você pensar isso, provavelmente, certo, você tem labirintite, se você acha que o mundo gira ao seu redor, certo? Então eu acho que entender isso, certo? Quando você chega perto de mim, a vida nos aproxima, você traz para mim o que eu não tenho, certo? Ou você me dá o que te sobra, ok? E leva de mim o que te falta. Maturidade. A maestria é fazer o seguinte, é descobrir que a essência da vida é aproximar pessoas que vão trazer para você o que te falta e levar de você o que te sobra. Certo? Então, nós não podemos oferecer a qualquer tipo de pessoa o direito de ser tão franca. Eu acho que o que vale é uma seleção. Você não pode receber o conselho de um tolo, nem negligenciar um conselho de um sábio. Fala de novo. Você não pode, certo? Acatar ou dar a um tolo autoridade para te aconselhar. Então você tem que negligenciar, certo? O conselho do tolo, mas ouvir muito bem, de uma forma mais prática, o conselho de um sábio. Então acho que a grande é a seleção de pessoas. Então você está falando que é importante eu entender quem é meu conselheiro. Quem é o meu conselheiro? Exatamente. E como discernir o tolo do sábio quando tu fala de relacionamentos? Mas aí é o seguinte, você faz leitura. Porque preste atenção, é muito fácil. Agora me permite entrar um pouquinho no âmbito familiar. Bom, se o camarada tem 10 milhões de reais, ele pede a um especialista da área financeira que o ajude ou ele pede um cara falido? Um especialista na área financeira. Mas o cara que faliu, será que ele não tem alguma experiência? Ele pode até ter, mas eu não estou afim. Beleza. Ok? Beleza. Vamos imaginar agora levar isso para a família, certo? Se você está vivendo uma crise no casamento, a quem você pede conselho? Alguém que tem uma família estabilizada, um especialista? E por que as pessoas às vezes pedem a qualquer um? Entendeu? Porque para ele, naquele momento, o dinheiro é mais importante que a família. Então ele trata isso como prioridade. Então a questão é a seguinte, nessa pergunta que você me disse, eu preciso fazer uma leitura de quem vai ser meu conselheiro. Conselheiro você não acha na esquina. Certo? Você tem um sócio, beleza, você pode ter. Aliás, eu acho muito importante, porque, como eu disse, ele vai trazer para você alguma virtude que você é um pouco fraco. Mas como fazer para conviver com ele de uma forma sadia? Aí nós vamos voltar lá atrás e dizer, vamos comer com ele um saquinho de sal. Vamos ver se ele é tolo, se ele é sábio, certo? Como é que ele gerencia suas emoções. E baseado nisso, ok? Eu transporto esse camarada. É mais ou menos assim. Eu acho que eu já falei isso contigo. É como se aqui fosse Saturno e você tivesse anéis ao redor. E cada anel representa um nível de proximidade do seu núcleo. E todas as vezes que alguém chega, tem que chegar lá fora. E à medida que ele vai se apresentando para você, você vai promovendo ele para perto de suas intimidades, para perto de seus negócios, para perto da sua família. O grande problema é que ele pode até ser promovido pela indicação de um bom amigo que você já sabe que é criterioso. Você tem 10 níveis, se ele vem bem indicado, você traz para o nível 7. E ele já passou. O grande problema é que às vezes a gente pega um desconhecido e traz para perto. E aí nós começamos a ter desilusões e podemos chegar à conclusão que as nossas ideias realmente são muito melhores do que o conselho dos outros, porque às vezes nos decepcionamos com um tolo que empoderamos na nossa vida. Nós falamos de comunicação, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos um emissor. Ok? Eu costumo dizer que para a comunicação funcionar bem, ela precisa ser simples, relevante e de fácil propagação. Todas as vezes que você consegue transmitir para alguém algo simples, a mente dela se interessa. Relevante, se interessa mais ainda. Se ela puder reproduzir, certo? Então,
A base é, se você usa esses 3 elementos, isso vai funcionar. Então vamos imaginar que você fosse o emissor, certo? E você quer falar comigo, eu sou o receptor. Você tem a mensagem e você precisa fazer com que a mensagem chegue até a mim. Então vamos lá, o que Jesus fazia? Ele entendia muito das pessoas que ele ia falar. Então se ele ia para a beira do mar, ele usava a linguagem do pescador. A rede lançada ao mar. Então, com quem você vai falar? O que você vende? O que você entrega? Ele tem uma ponto de identificação, né? Exatamente. Eu estou fazendo o quê? Eu tô falando com o quê? Com alguém que quer comprar algo de mim? Então, beleza. Alguém que vai ter que lidar com o meu serviço é outra coisa. Alguém que vai ter que lidar com a minha credibilidade porque vai investir naquilo. Então, quem é o meu ouvinte? Eu preciso, antes de começar a falar, fazer uma leitura de quem é que vai me ouvir, para que eu possa usar os elementos certos para que a atenção dessa pessoa esteja voltada para aquilo que eu estou expondo. Aí eu preciso entender que tipo de ruídos podem estar entre eu e essa pessoa. Durante aquilo que eu estou dizendo, o que ela pode estar pensando? Será que ela está pensando em mim? Então eu tenho que olhar para quem eu falo e fazer a leitura. Se aquele indivíduo não está pensando em algo que ele deixou em casa, se ele está preocupado com alguma coisa. Porque se eu notar que ele está parado na minha frente, olhando para mim e não está me ouvindo, eu preciso mudar a minha comunicação. E os ruídos estão aí, ok? Eu preciso lidar com resíduos que vão além dos ruídos, aquilo que foi deixado nessa pessoa por uma má impressão em torno do assunto que eu quero tratar com ela, que fez com que ela perdesse a credibilidade no serviço que eu presto, no produto que eu entrego, certo? No investimento que eu me proponho, certo? Então, tudo isso. Então, na comunicação, eu preciso entender que ela pode ser horizontal quando eu me comunico com gente no mesmo nível que eu. E ela pode ser vertical quando eu preciso me comunicar com alguém que está abaixo de mim ou acima de mim. Então, ela é muito facetada, as variáveis são muito grandes. Então, quanto mais habilidoso você for para ser um bom, às vezes, se é que eu posso usar essa palavra, um bom ouvinte, ou seja, investir tempo em ouvir pode ser muito mais lucrativo, se torna-se muito mais assertivo. Então, quando você vai conversar com alguém que você sabe a respeito dessa pessoa e faz, certo, perguntas, estimulando essa pessoa a continuar falando, primeiro, todas as vezes que você expõe alguém a falar, você dá para ela uma vantagem, uma sensação de vantagem. Jesus quer conversar com uma mulher que já teve 6 homens, ele é o 7º que está entrando na vida dela. Quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é dizer, você me dá água, ele não está com sede. Mas quando ele diz, eu preciso de você, ela entra na conversa, porque parece que ela tem o que ele quer, enquanto na verdade ele é que vai oferecer a ela. Então, o propósito sempre está acima, ok? E às vezes nós não temos muita facilidade de lidar com isso não. Por que pessoas terminam a vida dizendo que a vida você só encontra 1 ou 2 amigos? Como é que alguém pode viver 60 anos e só ter um amigo nessa vida? Primeiro, ele precisa ter amigos de níveis. O cara que viaja com ele, que joga uma bola, que vai isso, que faz aquilo, que faz negócio. O cara que vai na casa dele, o cara que ele empresta dinheiro. O cara que dorme na casa dele, que abre a geladeira, que mexe na churrasqueira, certo? O cara que... Mas como é que você... Quanto mais perto do seu núcleo, mais tempo essa pessoa vai ter que levar para chegar. Então hoje o cara... Bom, você me apresenta um amigo e diz, pô, esse cara é seu amigo. E eu olho para o cara e digo, se você é amigo do Nico, você é meu amigo também. Que loucura é essa? Você tem seus parâmetros, eu tenho os meus. Então, o grande problema é esse. Então, quando nós olhamos isso, nós vamos fazendo esse processo seletivo com as pessoas ao longo da história. Depois, você gostou do cara, você, pô, esse cara é um cara maneiro de viver na minha esfera de lazer. É um cara divertido, conta piada, é um cara que não é enjoado, a mulher dele é maneira, divide, sabe? O cara financeiramente é um cara que divide as despesas. Então, esse cara dá para viajar. Mas vamos supor que lá naquela viagem, lá naquele ambiente, ele bebeu um pouco mais, ultrapassou os limites, aí você descobre, esse cara não dá para ir para minha casa.